Mas vamos entrar aí no conflito de gerações. Vamos falar quais são essas gerações aí, Michele? Geração Y, X, Z, fala um pouquinho pra gente. A geração Z, Zorro, Não, é bem complicado. X-Men, tá tudo assim mais ou menos, né? Tá tenso, né? Por que isso, né? O que vai vir depois, né? Bom, na verdade, existem algumas gerações que foram estabelecidas, né? Essas gerações existe, na verdade, um conflito, inclusive, entre a determinação e a delineação entre qual é a marca, né, de cada uma dessas gerações. Alguns estudiosos apresentam características diferentes de outros, datas distintas. Então, nós temos aí hoje o que mais tem se discutido, o que mais tem se falado quanto a conflito de gerações é a geração X e a geração Y, né, que são as gerações que se incluem, inclusive, os jovens adultos. Com certeza. Né, e também estão no mercado de trabalho, são os pais, né, das crianças hoje, estão aí se casando também. Então, essa geração é que hoje os holofotes estão mais concentrados. Vamos começar, então, da geração. Quais são as características dessa geração X? Para a gente definir cada uma e bater um papo sobre isso. Bom, a X, a gente pode estabelecer aí que são aquelas pessoas que nasceram a partir da década de 60, de 60 até 80. Então, essa geração é uma geração muito focada no trabalho, pessoas muito confiantes quanto a são determinadas quanto ao seu propósito profissional, são pessoas que vislumbram uma carreira profissional bem com qualificação, com conhecimento, pessoas que valorizam a educação também, pessoas que valorizam a criação. Quando eu falo a criação, é a educação da família, né, dos filhos, a criação, valorizam os valores, as verdades dos seus pais. É uma geração que... Foi quando a mulher começou a entrar aí nesse mercado? Também. De trabalho. Sim. E acabou a casa também, teve um prejuízo aí, né? Tem. Eu estou falando só os família, pontos bons, positivos, por isso. Vou chegar lá, Carol, só para não espantar. Então tá bom. Na verdade, a gente pode dizer também que é uma geração que viu, teve essa migração digital, né? Viu a tecnologia entrar dentro de casa. Então, isso aí promoveu diversas mudanças, né? Mas não teve ainda tanto acesso quanto a Y, a tecnologia. Ela viu a tecnologia chegando, mas ela não teve esse acesso. Ela ainda teve acesso à máquina de tilografar. Era o que há. A máquina elétrica, então... A elétrica, então, era tudo de bom, né? Eu fiz curso de datilografia. Eu fiquei sabendo que era assim, eu não conhecia, não. Mas essa geração X, de fato, começou a dissolver a estrutura familiar. Foi a partir dessa geração. Então, a mulher ela foi para o mercado de trabalho, até por conta dessa característica de valorizar muito e focar muito na sua carreira, porque essa geração foi estimulada a isso, a se resolver profissionalmente, a ter um futuro melhor. Então, era uma geração que começou a olhar, a criar suas próprias verdades e valores. E o impacto dessa geração na Y foi tremendo, porque a geração Y é resultado disso que a geração X começou a construir, ou desconstruir também, né? No lar, principalmente. Então, a geração Y já é uma geração imediatista, do fast food. É a nossa geração. É a partir da década de 80. Eu estou aí. Né? A minha. Estou orbitando essas duas. Um pé lá e outro cá. A partir da década de 80, uma geração, como eu falei, né, imediatista, insubmissa, até porque, como a geração X começou a dissolver essa estrutura familiar, a mãe terceirizou o serviço da educação dos filhos para a escola. Tem muito a ver, a Andréia sente isso provavelmente muito na instituição de ensino. Até fala, Andréia, como é que é isso? Essa terceirização de educação do filho. Na verdade, assim, quando a gente percebe, né, essa transferência para a escola, a gente percebe que a geração Y ela traz muitas consequências dessa transferência. Porque, se a gente parar para pensar, né, vamos pensar em casa de vó. Casa de vó é casa que pode tudo, só não pode o que ela proíbe. Então, existe uma certa proibição.
se a gente parar para pensar. Certo. Então, quando as crianças vão sendo criadas dentro da família, sempre existe essa certa proibição. Você pode fazer isso, mas você só pode ir até aqui, daqui você não pode passar. E aí essas crianças vão crescendo, se tornando adolescentes, jovens, adultos, que entendem essa questão de autoridade, entendem essa questão de hierarquia, entendem a questão de quem manda aqui, mas a partir do momento que esses valores vão sendo dados por outras pessoas que não são membros da família, cada um vai ensinar de acordo com o que aprendeu. Cada um vai ensinar de acordo com o que acredita. Então, não significa que as crianças ou os adolescentes vão estar recebendo a melhor educação. Nós precisamos pensar muito na qualidade da educação que eles têm recebido. Então, com a saída da mãe para o mercado de trabalho, com todas essas dificuldades, né, que foram enfrentadas das crianças e adolescentes, tendo que sobreviver a tantos afazeres, a tantos estímulos, né, é aula de natação, é futebol, é inglês, você precisa fazer, você precisa acontecer para sair lá na frente. Foi dando tanto estímulo que essa geração Y ficou super estimulada. Eu até pergunto, será que é só, às vezes, porque você tem que ser o melhor, ou, às vezes, também, os pais não têm tempo? Então, eu coloco meu filho nessa aula para que ele gaste o tempo dele ali, até para que eu não tenha que me desgastar. Eu não sinto o peso. Isso. Né? Então, eu trabalho muito para te dar o que tem de melhor. Então, é a melhor escola que eu pago para você. Eu coloco você na melhor natação. Você faz o inglês desde bebê, né? Então, você tem de tudo. E, na verdade, é por quê? Porque eu preciso preencher o tempo dele, porque eu não tenho tempo para ele. Isso. E aí, muitas vezes, é uma incoerência, inclusive, alguns dizerem o seguinte, mas tempo não é o mais importante. Eu preciso ter qualidade de tempo. Mas se você não tem tempo, como é que você vai ter tempo com qualidade? Você tem que ter tempo com seu filho. Você tem que ter tempo para a sua família. E aí, isso é uma responsabilidade, isso foi até tratado aqui, num tema, em um dos programas, que foi a questão da submissão. Sim. Que, na verdade, foi furtado da mulher essa questão da submissão. A sociedade foi furtando dela isso. Submissão, o que é isso? Não ser submissa. Não, você tem que trabalhar. Eu quero que você, né, alcance sucesso. E aí a mãe dessa geração Y, né, essas famílias vieram com isso. Então, preencho o tempo do meu filho para eu não me sentir tão culpada, visto que eu consigo proporcionar para ele o melhor. Né? Agora, então, conflitante. a gente pode perceber, então, que o legado de uma geração para outra, então, realmente está sendo uma coisa destrutiva. Pesada. Não está sendo uma coisa construtiva. É um legado da X para Y e da Y para Z. Imagina. Então, como é que vai ser a próxima geração, então? O legado está ficando bem... A geração A Z. André já estava, meu Deus, e o Miguel? O Miguel já faz parte da geração Z. Não, na verdade... Na verdade... Pode falar. Falei demais. Né? Vai, as duas podem falar. Na verdade, é o seguinte, essa geração, eu tenho um filho de 2 anos, né, o Davi. Então, essa geração que está aí, bebezinhos, né, na primeira infância, ainda não tem uma definição muito clara de qual é a identidade deles. Então, uma identidade muito fluida, multifacetada. Então, eu não consigo ainda definir quais são as características, até mesmo porque ainda estão na primeira infância, né, os filhos da geração Y. Agora, os adolescentes, alguns estudiosos delimitam e nomeiam, né, a partir dos 12 anos de idade até os 18, de geração Z. Então, não é essa geração da primeira infância, né, até os 6 anos de idade, e sim esses adolescentes, que é chamada de geração Z. Mas ainda não existem estudos que comprovam de fato qual é a identidade dessa geração, até mesmo porque ainda é prematuro, né, atestar que eles são assim, 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 porque precisa de estudo empírico para comprovar isso. Com né? certeza. Então, Miguel e Davi ainda vão... Ainda está definido. Vai ser uma classificação ainda. Ainda a ser Agora, André, definido. em cima disso, esse conflito, então a gente percebe nitidamente a questão do conflito dos pais com o filho, que é uma geração, outra geração com características totalmente diferentes. Como lidar? Como é que você percebe isso na escola? Na verdade, assim, nós temos tido muitos problemas na escola com relação a isso, né? Porque os pais, eles muitas vezes são pais que são da geração X e são pais também que são da geração Y, né? E acontece até pais da geração anterior, que são os baby burn. Então acontece isso. E esses pais, eles ficam perdidos com tantas mudanças, porque eles receberam um modelo de criação
E agora eles estão vendo o mundo mudar de forma muito rápida, eles estão vendo essa revolução que está acontecendo na questão digital e tantas situações novas, e eles ficam perdidos sem saber se eles colocam os valores nos quais eles foram criados ou se eles colocam os valores que eles estão aprendendo nesse momento, que eles estão observando o que está acontecendo. Então, as crianças estão perdidas nisso aí, porque, ao mesmo tempo que os pais começam a ensinar que não existe diferenças na família, que todos são iguais, que todos têm direitos, que não existe muito aquela questão de hierarquia ou de submissão, porque o meu filho tem tanto direito de falar quanto eu também tenho. Aí, ao mesmo tempo, quando o filho começa, então, a se posicionar, a questionar, a fazer acontecer, o pai já se sente ameaçado. Aí ele começa, mas meu filho está passando por cima de mim. Aí, quando você vai verificar, mas foram os próprios pais que deram essa liberdade. Então, existe um conflito e nós podemos observar claramente as famílias completamente perdidas na educação dos filhos. Agora, interessante, essa coisa está perdida, mas o princípio bíblico, ele é para todo ser humano. O ser humano tem uma necessidade que é inerente de cuidado, de pertencimento, de amor, de disciplina. Então, se está perdido, não está faltando a Bíblia, essa colocação dos princípios, Michele, como é que você vê isso? Claro, a presença de Deus. Está faltando demais, porque os princípios cristãos, eles estão dissolvendo mesmo. E as famílias cristãs estão enfrentando essas dificuldades. Por quê? Eu já não sei mais se eu vou exercer aquela autoridade que eu tenho, que o Senhor me deu enquanto pai e mãe. Ah, será? Eu acho que eu vou estar... será que eu não estou pegando pesado demais? Então, as próprias famílias cristãs, inclusive, começam né? a deixar perder esses valores. Nós né? vamos